Oi, gente, é 14 de julho de 2025. Que privilégio estar no ar aqui pelo canal do Aprova, nossa conversa semanal, que sempre tem a intenção de construir conhecimento, cidadania, de possibilitar que você tenha melhor desempenho em processos seletivos, concursos vestibulares, porque terá feito raciocínios de excelência. E olha só, convite especial também. Se você está conhecendo agora ou é habituê por aqui, mas ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. É conteúdo fresquinho, quentinho aí, conforme a sua metáfora, toda semana. E sabe de uma coisa? Se você também não está vendo nesta semana, de repente quer ver alguma conversa nossa de semanas, meses, anos anteriores, fique à vontade, porque sempre o recorte é feito considerando que você possa acessá-lo atemporalmente e, como disse, de maneira democrática. Olha, gente, nesta semana não são poucos os temas que temos a abordar e antes que você me pergunte insistentemente, Cleusa, vamos falar das tarifas norte-americanas para produtos brasileiros? Vamos falar sim, gente. Mas sempre fazendo a ressalva, né? Então esse é um dos nossos temas. Já vou fazer menção aos demais. Mas sempre fazendo ressalva, pessoal, que não pode ser uma abordagem única, exclusiva e que se estanca, acaba por aqui, né? Por isso que a minha ideia é sempre trazer uma possibilidade de abordagem e que encontra respaldo, que encontra desdobramentos, que segue, né? Não no ineditismo, mas que segue com caminhos que fazem intertextualidade possível. Também quero aproveitar para te dizer que, olha, essa relação de tarifas com educação digital e midiática tem muito a nos ensinar a respeito de como ler as informações. E é por isso que meu apelo para que o nosso tempo de tela seja produtivo segue firme. Desde janeiro a gente tem feito esse apelo, né? Então, educação digital e midiática, vamos falar das tarifas, sim. Vamos falar também do Ano Internacional das Cooperativas, gente, que é 2025, trabalhado, trazido pela Unesco. Vamos falar da Ana Maria Gonçalves, que é a primeira escritora negra brasileira a figurar na ABL, na Academia Brasileira de Letras, empossada na última semana. E também, gente, olha, nem vou colocar no sumário, mas é uma abordagem muito singular que eu quero fazer com vocês, chamando atenção para um tema importantíssimo, que é o processo de civilização. E é o processo de civilização dizendo assim, ó, nós aprendemos a ser mais civilizados quando somos mais solidários, empáticos, quando entendemos que aquilo que é melhor para o grupo também é melhor para nós, quando aprendemos a trabalhar, a conviver, a produzir em grupo. Diz, Cleusa, por que você está falando isso? Gente, porque tem uma história da antropóloga norte-americana Margaret Mead, que é linda. Eu já repeti muitas vezes essa história para os meus alunos, de todos os anos, que sejam alunos presenciais, alunos à distância, né, alunos atemporais. Eu repito muito essa história porque, para mim, pessoalmente, ela tem um significado muito valoroso, sabe? Mas, quando vejo, por exemplo, o JJ Camargo, que é um cirurgião torácico, diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre e membro titular da Academia Nacional de Medicina, UFA, que bom, quando vejo um argumento de autoridade como ele fazer menção a essa história, gente, fico muito feliz. Por quê? Porque significa que ela chegará, que ela repercutirá em um número maior de pessoas. Que bom isso. E de que história é essa, Cleusa, que você está falando? Gente querida, é de uma história que se conta de uma palestra que a Margaret Mead, já uma antropóloga super referida e conhecida, né, no século passado, nos Estados Unidos, ela estava dando uma palestra e um estudante levantou a mão e perguntou: em que ponto, né, a senhora acha, ela pesquisava muito essa história do processo civilizatório, diz em que
ponto a senhora acha que podemos cravar que começou a civilização entre nós, né? E interessante, diz, muita gente esperava que ela dissesse, quando se descobriu, sei lá, o fogo, ou a mexer com outros materiais e tal. E ela disse, é a história de um fêmur cicatrizado. Aí se diz, espera aí, Cleusa, um fêmur cicatrizado? Como assim? Gente querida, até hoje, quando a gente tem alguma situação que implica, por exemplo, o envolvimento de idosos com fratura de fêmur, a gente tem problemas seríssimos de recuperação, né? E as fraturas são muitas, são significativas mesmo, são em número significativo, inclusive nessa idade. Bem, por que o fêmur cicatrizado? Porque, gente, em resumo, ela diz assim, ó, quando a gente encontra, né, um fêmur cicatrizado, quer dizer que alguém teve paciência e cuidado com essa pessoa e esteve com ela até que ela se recuperasse. Levou comida, água, a abrigou, a aqueceu até que ela se recuperasse, porque um fêmur fraturado demanda tempo para ser recuperado e a pessoa precisa de ajuda. Gente, diz, Cleusa, por que você está falando isso? De novo, né? Essa pergunta pode surgir. Porque nós não vivemos tempos fáceis, pessoal. Talvez a humanidade nunca tenha vivido tempos fáceis, mas me parece que se a gente leva esse tipo de história como um intertexto produtivo, pensando em quanto nós precisamos aprender ou recuperar o nosso processo civilizatório, em cada um de nós, significa que a gente pode se reconectar à ideia de senso humanitário, de solidariedade, de humanidade mesmo, né? Então, e quando alguém com vamos dizer assim, com a autoridade do cirurgião torácico cita essa história, pessoal, eu fico contente, porque é sinal que ela vai chegar em lugares mais distantes, a mais pessoas, né? Que bom! E eu tô deixando esse link para você, vale a pena partilharmos. Ufa! Dá esse quentinho no coração, né, gente? E vamos a fatos contundentes. Diz assim, olha, e essa tarifa, hein, Cleusa, o que vem por aí? Pessoal querido, é muito importante a gente ter atenção aos especialistas, às discussões de quem tem fontes e construções históricas. Estou deixando links para vocês também. Não é a primeira vez, a gente já conversou desde o ano passado também dessas ameaças de supertarifar produtos de países, não só do Brasil, mas de outros países. Só que o que acontece? Quando há essa ameaça, e principalmente dizendo, vai entrar em vigor em 1º de agosto, a gente já tem repercussão interna por aqui, né? Pensando em mercados, por exemplo, de produção de materiais, por exemplo, mercados de pesca, mel e outros, né, gente? E produtos nesse sentido. Diz, escuta, Cleusa, o que isso tem a ver com o Ano Internacional das Cooperativas? Gente, cooperativa é um sistema de produção, venda, distribuição também de lucros, que fez muito sucesso, não só no Brasil, mas e faz ainda muito sucesso no mundo inteiro, porque é uma maneira de pequenos produtores se agruparem justamente para tentar competir, e com muito sucesso, em muitos casos, em relação a grandes produtores ou em relação a essas situações de tarifas, por exemplo. E eu estou deixando o link para você porque este ano a Unesco elegeu como Ano Internacional das Cooperativas. E isso tem a ver também, gente, com valorizar produções locais e como fazer isso movimentar a economia localmente. Não estou falando só do Brasil, né, gente? Isso é mundial, é promovido, é uma data ou é um ano estimulado aí de olhar específico para cooperativas pela Unesco. E aí, em relação às tarifas, gente, é claro, diz Cleusa, isso pode repercutir com crise em alguns setores, desemprego ou gerar ansiedade e decisões descalibradas aqui e ali, mas não tenha dúvida, né, gente? Então, por isso, eu disse, olha, vou começar com
coração quentinho aí da história da Margaret Mead, referida pelo cirurgião torácico, porque depois vem notícia dura, bruta, difícil, que nem sempre é fácil a gente trabalhar, né? A gente discutir isso. Claro, Discleusa, só essa abordagem, só esse ponto que você está levantando de uso, por exemplo, comercial como capital político por uma potência como os Estados Unidos, né, que já tentou fazer isso contra a China também e outros países, como eu disse, isso se estanca aqui, né, essa abordagem chega? Não, gente, por isso eu disse, precisamos dar atenção sempre aos desdobramentos. Então é um ponto de partida a nossa conversa, ou é mais um tijolinho aí na nossa construção de conhecimento, né? Em relação a outras abordagens sobre a quantidade, a qualidade dos produtos, o que isso impacta, o que isso implica em relação à inflação e outras questões. Isso tudo bem, Cleusa, e o que isso tem a ver com educação digital e midiática? Eu estou deixando um link aí para você, porque tem uma pesquisa da Oxford que traz para nós justamente uma ideia meio paradoxal, gente, bastante paradoxal, né? As pessoas, ou a maioria delas, pesquisadas aí, diz que tem, de fato, medo, assim, de consumir informação que seja desinformação e que procura mesmo se preocupar em saber o que é real, né? E o que é conteúdo patrocinado, por exemplo, algo assim. Bom, ao mesmo tempo, gente, que essas pessoas citam isso, elas também dizem que se informam ou procuram se informar em ambientes que são críveis, mas dizem que os principais conteúdos que elas consomem são, por exemplo, de formadores de opinião de internet, né? Então também tem isso que é um ponto paradoxal. Diz, e por quê, Cleusa? Porque de repente eu estou dizendo assim, olha, eu tenho medo que essas informações sejam distorcidas, mas continuo consumindo nesse mesmo espaço. Claro, pessoal, olha, é importante tomar cuidado, buscar sempre informação oficial, né? E como disse, buscar informações em várias fontes. Por quê? O Instituto Nacional, gente, o Indicador Nacional, na verdade, aqui de Analfabetismo Funcional, o INAF, o indicador, disse que a gente tem uma dificuldade, né? Então eu estou falando de recorte nacional, uma dificuldade em diferenciar, não só em interpretar informações advindas de materiais escritos, mas também a gente tem dificuldade de localizar, de entender se essas informações são verídicas ou distorcidas. Bem, uma das frases que está em um editorial aí citado, gente, no link que estou deixando para vocês, diz uma coisa assim, ó, que a experiência imersiva nas redes sociais, em que cada um tem a sua realidade, nos distancia do senso que nos torna humanos. E é por isso que eu acabo fazendo esse link, essa ponte com a história da Margaret Mead, né, e do fêmur cicatrizado. Diz por quê, Cleusa? Porque parece que se a gente vive isolado, né, só recebendo aquilo que a gente quer receber, sem se deixar afetar por aquilo que seja o senso que nos torna humanos, as coisas diferentes, o jeito de pensar diferente, parece que isso também faz com que a gente se torne menos empático, menos solidário, menos sensível às coisas que nos tornam humanos. Menos sensível, as pessoas, né, se tornem menos sensíveis a situações que podem nos afetar direta e indiretamente, né? Então, me parece que isso sempre é uma questão a retomar, pessoal, incansavelmente. E falando nisso, né, nessa ideia de educação em relação a telas, a consumo de conteúdo responsável, principalmente pensando em que estamos no mês de julho, que geralmente é esse mês de recesso escolar, né? Aproveitando, próximo ponto aqui, gente, em todo esse tempo, mais de 100 anos de existência da ABL, primeira vez que nós temos uma escritora negra eleita para a ABL, né? Ano passado nós já falamos da primeira vez que tivemos e temos um imortal da ABL, que é o Ailton Krenak, que é indígena, e desta vez, neste momento, falamos da escritora de Um Defeito de Cor,
que é uma obra que eu já referi por aqui outras vezes também, em virtude de situações que têm a ver com quem está contando a história e como ela pode ser referida, né? Então, quer dizer, gente, essas abordagens têm muitos propósitos, têm a ver com não só, né, o lado da história, mas o momento histórico em que elas são escritas, em que elas são registradas. E olha, tudo isso, pessoal, que a gente foi juntando por aqui, tem pontes, tem links, tem referências e pode, essa reflexão coletiva, né, que a gente pode fazer, pode nos colocar para sermos mais, de fato, solidários em relação à construção de conhecimento. Que a gente seja menos solitário nesse sentido, porque coisa que a gente aprende junto, eu sempre digo, a gente corre o risco de aprender mais e sofrer menos. E eu quero desejar a você uma excelente semana, que a gente tenha notícias melhores na semana que vem, sempre, né? Sempre é o meu desejo. E nos vemos aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, bons estudos, bom trabalho, boa vida nesta semana.